Hoje, a gente vai começar uma parte da nossa EBD sobre discipulado, deixando de olhar o discipulado em uma esfera nós para com Jesus, que foi o que nós fizemos nas últimas EBDs, bem como também em alguns cultos que nós tivemos, onde pregamos sobre, por exemplo, pregamos sobre Marcos 8, né, que fala que se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Pregamos sobre a imitação de Cristo. Falamos e falamos alguns momentos sobre o ato de que o discipulado consiste em seguir a Jesus, imitar a Jesus e, de alguma forma, sermos moldados à imagem e semelhança de Cristo nessa terra. Hoje nós vamos iniciar uma parte aonde a gente vai olhar o discipulado como ato de ensinar outras pessoas a seguir a Jesus, como ato de influenciar, formar, reproduzir irmãos na fé para que eles se pareçam à imagem de Jesus. E eu quero, no começo dessa aula de hoje, e a gente vai estender isso entre 2 ou 3 aulas provavelmente, eu quero olhar um problema e tentar buscar algumas soluções a esse problema contemporâneo dos nossos dias. E para isso eu trouxe uma imagem, né, olha que imagem bonita para quem está querendo pegar férias, né, Ana Cláudia, Noah, está chorando com saudade das férias. Quem ficaria nessa cabaninha aí durante o tempo? Levanta a mão aí, quero ver. Legal, ficariam. Vocês já viram um meme que tem esses dias eu vi ele no Instagram, não sei se era um meme ou se era uma coisa real, e eles estavam, por exemplo, oferecendo US$ 100.000 para quem passasse 60 dias isolado, sozinho, numa cabana dessa aqui. Quem toparia por US$ 100.000? Quem iria de graça para ficar 60 dias isolado? É, é, são todos pecadores mesmo. É. Obviamente que é uma brincadeira, mas se oferecessem US$ 100.000, eu acho que a igreja ia ficar vazia, entendeu? E muita gente iria passar 60 dias isolados num lugar assim. Mas isso reflete um pouco da realidade em que a gente tem vivido. Uma realidade de um isolamento, né? Cada vez mais o número de pessoas que vivem sozinhas, por exemplo, na sociedade aumenta. E óbvio que eu não vou espiritualizar essa realidade, mas eu quero olhar para um lado espiritual. Existe uma realidade, e eu estava lendo sobre isso essa semana, as pessoas, eh, estão tendo mais longevidade, então é natural, por exemplo, que as pessoas que vivem mais tempo, no decorrer da vida vão se tornar sozinhas, porque o cônjuge vai falecer, porque os filhos vão casar e vão sair de casa. Existe uma realidade em que, as próprias vou usar os termos técnicos, as unidades domésticas, que a gente chama de casa, beleza? As unidades domésticas têm se tornado menores nas regiões metropolitanas. Então é natural que as unidades domésticas comportem menos pessoas. E muitas hoje, por exemplo, são construídas para abrigar uma só pessoa, aquilo que nós chamamos de loft, de estúdio ou de outras coisas por aí. Nós temos, em contrapartida, também uma realidade em que as pessoas, eh, até saem de casa mais cedo em alguns momentos. É muito comum, o período em que nós vivemos, as pessoas saírem de casa solteiras, né. Antigamente, geralmente, as pessoas saíram de casa depois que casavam, moravam com os pais muito tempo e casavam-se e saíam de casa. Então hoje há uma realidade que as pessoas acabam saindo de casa um pouco mais cedo. Mas em contrapartida, há uma realidade de um senso comum de independência, de naturalmente ou de forma instintiva não desejar estar com pessoas. Isso é muito comum na nossa realidade. Essa frase é um poema escrito em 1857, que é narrada também em um filme, conta a biografia de Nelson Mandela, que diz assim: "Sou o mestre do meu destino, sou o capitão da alma". Parece um poema muito bonito e muito belo, mas narra uma realidade comum
contemporânea do tempo em que vivemos. O tempo em que vivemos, ele promove e estimula aquilo que é chamado, né, enfim, é um nome técnico também, pequenas relações, que é small relation, que é a ideia de o quê? Que as pessoas vivem cada vez mais em pequenas relações, em micros relações, inclusive sozinho. Eu trouxe alguns dados para nós. Isso aqui é curiosidade. Eu vou falar sobre isso para a gente entender discipulado. Olha os dados que são vistos tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Em 1950, nos Estados Unidos, cerca de 4 milhões de pessoas viviam sozinhas. E isso era em torno de 10% das unidades ou das casas. Em 2023, nos Estados Unidos, 38 milhões das pessoas no país vivem sozinhas. Isso chega a 29% das casas nos Estados Unidos que habitam uma única pessoa. E em algumas regiões superpopulacionais ou metropolitanas, como Washington, chega a 50% das casas em que tem um único morador. Regiões, né, como Estocolmo, na Suécia, 60% das casas tem um morador só. Olha os dados do Brasil. Brasil, no censo 2000, 4 milhões de pessoas viviam sozinhas, e isso era equivalente ali a 2,4% da população. Aqui não tinha o número de residências. 2010, 6,9 milhões. 12% das casas com uma única pessoa. No último censo, 13 milhões de pessoas que vivem em domicílios sozinhos. Chegando a 19% das casas com um único morador. No Sudeste, esse número é maior. Passa de 20%, quase 21%. Ou seja, presta atenção nesse dado. Eu quero trazer uns dados estatísticos para nós entender, talvez, um problema maior que a igreja tem de relacionar-se, de viver em comunidade. Porque nós estamos olhando um aspecto estatístico que reflete num aspecto cultural da igreja, que reflete numa realidade em que nós percebemos na vida comunitária. Uma em cada 5 casas tem apenas uma pessoa morando no Brasil. E é interessante. Eu estava lendo sobre o crescimento populacional dos moradores de rua, e é intrigante, porque às vezes a gente associa, né, o crescimento populacional dos moradores de rua. Ô, Diegão, esse aí tá sem gás, Diego. Esse aí tem que deixar. Esse aí tem que deixar desligado. Que é o chão tá vibrando, é o Senhor voltando, né? É, deixa eu voltar aqui. Morador de rua, obrigado. É interessante que quando você estuda a relação das pessoas que têm procurado, ou são condicionadas a uma realidade, morarem nas ruas, uma das realidades do crescimento populacional dos moradores de rua é o desejo de isolamento. Às vezes a gente faz uma associação muito grande à dificuldade financeira ou ao uso de drogas, que também é uma parte, mas algo que, de forma exponencial, tem levado muitas pessoas, por exemplo, a morarem nas ruas, é o desejo por isolamento e por não relacionar-se com as pessoas. E isso tem alguns fatores. Por exemplo, hoje numa grande cidade, geralmente você procura uma unidade doméstica, uma casa que tenha um supermercado próximo, um shopping próximo, uma padaria próximo, a sua academia próximo, talvez a igreja próximo ou algo. Há uma cultura de criar relacionamentos que não são duradouros. Há uma cultura na nossa sociedade de criar e pensar em uma relação em que ele possa ser, de certa forma. Eu vou só desligar aqui esse aqui agora. Desliga a TV lá de trás para mim lá.
que possa ser, em grande medida, muito superficial. Ou seja, o que nós fazemos, eu estou falando nós, porque eu também me incluo nisso, pensando muito sobre isso essa semana. Nós trocamos relacionamentos verdadeiros, presta atenção nisso, presta atenção porque isso é sobre você. Nós trocamos relacionamentos verdadeiros por relacionamentos simulados. Nós começamos a simular pequenos relacionamentos. Então a gente tem, por exemplo, uma academia, e não estou dizendo que é ruim, você deve ir para a academia, mas aquilo se torna pequenos ou micros relacionamentos que suprem uma necessidade. Você vai, por exemplo, a restaurantes, academias, parques, estádios de esporte, aonde aquele suposto ambiente comunitário te dá um senso de pertencimento e participação. Só que esses lugares, eles, na grande maioria das vezes, eles diminuem o nosso compromisso comunitário. Por quê? Porque é facultativo. Eu vou quando eu quero, eu vou quando eu estou com vontade, né? Se eu não quiser ir, eu não vou. Se eu não quiser ir no jogo, eu não vou. Se eu não quiser ir na academia, eu não vou. Se eu não quiser ir no restaurante ou no lugar, eu não vou. E esse senso de compromisso, que é facultativo, vai roubando de nós um aspecto relacional mais profundo. E vamos trocando então essas relações profundas por relações mediadas por aplicativos ou por algum senso que me dá a entender que eu tenho participação em um tipo de comunidade. Qual que é a grande ênfase dos nossos tempos? Quantos seguidores você tem nas redes sociais? Não é verdade? As pessoas são medidas por quantos seguidores elas têm na rede social. Irmão, com todo o respeito, né, e amor, e obviamente eu sei que pessoas se dedicam a isso e há um trabalho, né, vender produtos ou desenvolver conteúdos, mas esse aspecto da relação humana, ele é extremamente vazio, não é verdade? É muito comum pessoas que talvez têm um grande número de supostas relações, e aqui quero usar o termo, né, relações simuladas, que vivem em solidão, em depressão, em tristeza e não conseguem ter nenhum tipo de relacionamento profundo com as pessoas. E por que que eu estou trazendo esse problema, né? Sempre quando a gente vai analisar um causo, como diz o mineiro, a gente precisa levantar um problema. E esse problema, ele não é um reflexo apenas da sociedade, ok? Ele é um reflexo que também adentra onde? Na igreja. Isso espelha-se na igreja, né? As pessoas, por exemplo, mesmo estando em uma relação pactual de membresia com o corpo de Cristo, com o povo de Deus, dificilmente elas se permitem terem relações mais profundas, de intimidade, de conhecimento, de abrir-se, de falar sobre si, de permitir-se ser responsável ou se responsabilizar ou se dedicar à vida comunitária das pessoas. E será que isso encontra um confronto com o que é o cristianismo? Sabe, no cerne do cristianismo, em tudo, encontra-se o desejo de Deus de ter um povo que represente o seu caráter, por meio, obviamente, de conhecê-lo, conhecer a palavra, e esse povo se relacione uns com os outros. Olha a história da redenção. O que a história da redenção nos apresenta? Que um Deus transcendente, que não estava no nosso tempo, que não estava no nosso espaço, que não era feito da nossa matéria, tempo, espaço e matéria, um Deus que transcendia todas essas coisas, ele vem ao nosso encontro. Ele adentra a nossa realidade. E ele vem e se torna como um de nós.
com uma matéria como a nossa. Se sujeita ao tempo, se sujeita ao espaço. Para quê? Para relacionar-se, para resgatar, para vir ao encontro daqueles que estavam, presta atenção nisso, sozinhos. Sozinhos. Aqueles que não tinham um relacionamento com o Deus, Criador dos céus e da terra. Esse Deus, ele vem. E o desejo desse Deus, ao relacionar-se conosco, é que através dessa relação mediada com Jesus Cristo, nós entremos também em uma relação comunitária com o Deus Pai, com o Deus Espírito Santo, dentro da bendita comunhão da Trindade. Portanto, olhar para a vida como cristão e desejar, por exemplo, viver de forma extremamente solitária e individualista, isso vai na contramão do que é o cristianismo. E eu sei, eu também luto com isso. Meu desejo, para quem não estava no começo, eu botei um exemplo de uma casinha no meio do mato. Meu desejo é ficar na casinha do meio do mato. Né? Estava falando para a Ana, agora em janeiro a gente vai descansar um pouco. Eu falei, cara, eu estou pensando até em jogar meu telefone fora e usá-lo só em fevereiro. Né? Ir para um lugar mais isolado possível da face da terra. Obviamente que a gente deve ter momentos de descanso, deve ter momento de reflexão, deve ter momento de uma certa introspecção, para nós descansarmos, colocarmos a cabeça em ordem, pensarmos na vida. Mas nós não podemos cair na mentira de que ser extremamente individualista e não relacional está em paralelo com o que é ser cristão. Você entende? A gente tem sobre nós uma realidade cultural, contemporânea, moderna, que imprime sobre nós o desejo de solidão. Relações que são simuladas com um objetivo de não termos responsabilidade e compromisso com relações que são maduras. E a gente alimenta isso, vou repetir, essas coisas. Quero a minha casa mais próximo possível das relações simuladas, que eu não precise ter compromisso com relações verdadeiras. E a gente cria isso, dia após dia. Eu não estou dizendo para você deixar de ter Instagram, não estou dizendo para você deixar de ir para a faculdade, de ir para a academia, de ir para o restaurante, de ter um clube, de torcer para o teu time. Não estou falando sobre isso. O que eu quero trazer hoje é: abra os olhos. Entenda a cultura em que você vive. Porque a cultura em que nós vivemos reflete na nossa cultura de igreja. Reflete na forma com que nós nos relacionamos com outras pessoas. O cristianismo não é, e nunca foi, e nunca será uma religião individualista. Nós não partimos a ceia individualmente. Nós não nos auto-batizamos. Os próprios sacramentos elementares do exercício da fé cristã são comunitários. Culto público como meio de graça, as orações comunitárias. É preciso viver com pessoas, amar, ser amado, cuidar uns dos outros. O cristianismo vai na contramão dessa realidade, porque se cremos num Deus relacional que veio ao nosso encontro, nos chamou para andar com Ele, Ele também nos chamou para andar com outros. Ele também nos chamou para nos relacionarmos. Não de forma subjetiva, não de forma superficial, mas conhecer as pessoas, amar as pessoas, cuidar das pessoas, edificar as pessoas, mesmo que a gente queira ir para a casinha distante. Mesmo que a gente não deseje. Jesus Cristo, quando perguntado, qual o maior mandamento, ele responde em Marcos 12, 29. O mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O fariseu perguntou qual era o principal mandamento. Jesus respondeu isso. Mas Jesus completa com algo que ele não perguntou. E o segundo mandamento é este: ame o seu próximo como a si mesmo.
não existe mandamento maior do que este. Obviamente que amar a Deus é fundamental. Aliás, nós fomos criados para conhecê-lo, para amar a Deus. Mas amar a Deus também é uma relação fundamental para nós amarmos o próximo. O próprio João vai dizer que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o próximo a quem vê, é mentiroso. Ou seja, ser cristão e ter como primícia básica da nossa relação com Deus amá-lo, significa naturalmente nos dedicar para amarmos o próximo. Jesus, quando convida as pessoas a caminharem com ele convida as pessoas a caminharem com os outros. Jesus chama discípulos para estarem com ele, mas para que esses discípulos estejam com outros. Mateus 28, 19, quando Jesus fala, né? Vão por todo mundo, preguem o evangelho, vão, façam discípulos de todas as nações. Isso é uma ordenança, é um mandamento. Parte da nossa obediência ao Senhor, como uma ordenança, pressupõe que nós auxiliemos ou guiemos outras pessoas também a obedecer a isso. Parte da nossa obediência ao Senhor, de fazer discípulos, pressupõe que nós auxiliemos outras pessoas também a fazerem isso. A gente não pode olhar, por exemplo, para a relação discipulado como uma relação individualista, como uma relação subjetiva e como uma relação sem compromisso, sem responsabilidade, como nós olhamos as outras relações que nós criamos na nossa sociedade. Nós não podemos olhar para a cultura social que é impressa sobre nós, que nos retira de compromissos, que nos retira de responsabilidades, que faz com que essa realidade seja facultativa, que seja realizada quando eu desejo, da forma que eu desejo e se eu desejo. Eu não posso colocar isso em paralelo com a ordenança de Jesus que te manda fazer discípulos. Nós precisamos aprender a ler a cultura para relermos as Escrituras. Não com uma ótica cultural, mas diferenciando o que é cultura, o que é mandamento sagrado de Deus das Escrituras. E nós devemos ter compreensão diante disso. O que significa discipular? Discipular, em grande medida, tem a ver com influenciar outras pessoas. Meus irmãos, é inevitável que você influencie pessoas. É inevitável. Você vai influenciar pessoas, querendo ou não, para o mal ou para o bem. A sua vida nessa terra, em qualquer medida, mesmo você talvez se isolando ou tentando se isolar numa cabana, eu sei que a maioria de nós não vai conseguir, nós vamos, em alguma medida, influenciar as pessoas ao nosso redor. Há pessoas que vão nos admirar, há pessoas que não vão, há pessoas que vão olhar para a nossa existência e tentar entender como nós comemos, vivemos e existimos. E é natural que isso aconteça. Isso sempre foi assim. As pessoas aprendem por imitação. Elas aprendem a se vestir porque elas são influenciadas por alguém. Elas aprendem a falar porque são influenciadas por alguém. Por exemplo, né, eu sou catarinense e é nítido que há, na minha pessoa, uma característica de fala cultural que talvez as pessoas achem engraçado. E eu vou para Santa Catarina, eu acho engraçado, eu falo, cara, eles falam muito feio. Quando eu estou lá, eu fico assustado. Mas isso é o quê? Isso é um reflexo de que, naturalmente, pensando no contexto de discipulado ou não, nós influenciamos e somos influenciados. E essa cultura, dentro da igreja, deve estar muito consciente na nossa mente. Que ao nos relacionarmos com pessoas, nós vamos influenciá-las elas para o bem
ou vamos influenciá-las para o mal. E você não é inerte, você não é uma ilha isolada. Você é influenciado, querendo ou não. Por exemplo, nós precisamos, obviamente, ter cuidado de como nós consumimos coisas na nossa sociedade. Sabe? Ah, mas é legal, é engraçado, é o videozinho bacana, é essa circunstância tal, é isso. Espera lá. Hoje, nessa cultura midiática, tudo é feito para que as pessoas sigam, para que as pessoas consumam, para que as pessoas, de alguma forma, criem um tipo de relação. Mas será que todas as coisas que nós consumimos nos influenciam para o bem? Sabe, com isso eu não estou dizendo que você tem que dizer que a Disney é do Satanás, ou, né, fazer o que os crentes antigos faziam, né, esconder a TV dentro de casa para ninguém ver, mas a TV estava lá, né, e quando ninguém chegava, eles estavam assistindo. Não. O que a gente deve cuidar é que há um padrão bíblico nas relações. Sempre houve, né? Quando nós olhamos o início da história de Israel, Deuteronômio vai nos dizer claramente, olha o padrão bíblico de influência. Deuteronômio 6, 6, 7 diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Qual é o primeiro padrão bíblico de influência? De discipulado. A família. Ao ponto da Escritura dizer que aquele que não cuida dos da sua própria casa é pior do que um descrente. O padrão bíblico de influência inicia-se no centro, que as Escrituras chamam de lar. Vamos voltar para o começo. Mas como influenciaremos pessoas a seguir e amar Jesus se 20% da comunidade sudeste vivem em unidades familiares que tem uma pessoa só? Você percebe como isso... Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer filho, tem que casar, não estou falando sobre isso. Mas estou falando que a cultura em que nós vivemos, ela, de certa medida, ela influencia negativamente o que a Bíblia nos chama a vivermos, por exemplo, em comunidade, cuidarmos, ensinarmos as pessoas enquanto estivermos andando, enquanto estivermos a caminho. Quando a gente pensa sobre discipulado, a gente tem a tendência de olhar apenas o Novo Testamento. Mas a Bíblia nos narra relações de discipulado. Moisés com Josué, Eli com Samuel, Elias com Eliseu, e diversas outras relações de compromisso de andarem juntos, de influenciarem e ensinarem as pessoas para que após a morte, após a partida sua, minha, de Moisés, de Eli, de Paulo com Timóteo, após a nossa ida, aquelas pessoas continuem o que o Senhor nos chamou, por exemplo, para fazer. Jesus, quando chama os 12, em Marcos 3, 13, diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos. Presta atenção agora. Para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. A relação de Jesus com os seus discípulos, em uma medida clara, era uma relação de compromisso, de estar com eles, para que estivessem com ele. O desejo de Jesus ao chamar homens é para que esses homens partilhassem da influência diária que eles receberiam ao ver o seu mestre ensinando, ao ver o seu mestre acordando, dormindo, comendo, indo para cidades, viajando, lidando com as pessoas em crise,
lidando com as pessoas com problemas, a nossa influência não se dá apenas nos momentos mais oportunos e bons da nossa existência. As relações simuladas que as redes sociais nos dão uma tendência de olhar para as pessoas apenas no melhor da vida delas, né? A gente vê o influenciador na sua viagem turística, a gente vê a influenciadora. Eu estava lendo muito sobre isso essa semana. Nos Estados Unidos, olha que interessante. Isso aqui logo, logo vai ter aqui, ó, até alguns fotógrafos aqui, vou dar uma dica para os fotógrafos. Nos Estados Unidos tem se criado ambientes simulados para que as pessoas possam lá fazer de conta que estão no avião, fazer de conta que estão em grandes restaurantes, fazer de conta que estão em viagens turísticas. Os influenciadores que talvez muitos de vocês seguem, pagam para bater uma foto ao lado de um carro, ao lado de uma casa, ao lado de algum lugar que dê um entendimento para as pessoas que estão olhando fora de que eles têm essa realidade. Isso é falso. Não estou dizendo que alguns não têm, mas cria-se uma cultura nessa realidade. Não, não, Jesus chamou os seus discípulos para estarem com ele em todos os momentos, porque nós não influenciamos as pessoas a partir apenas das coisas boas que vivemos, mas também da forma como lidamos com um dia difícil, da forma com que lidamos quando estamos em uma relação homem e mulher, estamos brigados um com o outro, ou temos que tratar os filhos com disciplina, ou temos que lidar com as circunstâncias difíceis da vida. O discipulado engloba entre nós uma partícula que se chama transparência. Mas como nós almejamos desejar viver relações de transparência se nós vivemos em uma sociedade de relações que são subjetivas? Nós devemos ter cuidado e olhar para a Escritura em um parâmetro, em como a Escritura estabelece o discipulado. Jesus chama os discípulos a estar com ele. Paulo, capítulo 16, verso 3 de Atos, diz: querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Paulo queria o que com Timóteo? Levá-lo na viagem. Timóteo, eu quero que você me acompanhe. Eu quero que você esteja comigo. Eu quero que você participe, não só do dia que eu fui pregar na igreja e você me veja pregando com eloquência e sabedoria, mas quero que você participe da minha vida. Quero que você esteja comigo. 2 Timóteo 2:2, Paulo passando o bastão para Timóteo. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar aos outros. Jesus chamou discípulos para estarem com ele. Paulo chamou discípulos para estarem com ele. E Paulo comissionou Timóteo a que Timóteo, no decorrer da sua vida, também chamasse e vivesse com pessoas, buscasse por homens fiéis, capazes também de ensinar aos outros. O discipulado é uma transmissão de influência de Cristo para os seus discípulos. E isso só acontece de forma efetiva quando os nossos relacionamentos não são única e exclusivamente pautados somente por coisas boas, somente pelos dias bons, somente pelas essas relações que são superficiais, simuladas, mas acontece no dia a dia da nossa existência. Quando nossos filhos estão doentes, quando nossos entes queridos falecem, quando a dor, a tristeza e as circunstâncias dessa vida passageira nos atormentam. Talvez, e aqui é uma sugestão minha, por que a sociedade se torna tão superficial e com relações pouco profundas? E isso reflete na nossa vida da igreja. Por quê?
Porque nós nos esquecemos que os nossos relacionamentos, por mais que sejam passageiros, eles também são eternos. Nós nos esquecemos que a relação que temos um com o outro não é unicamente mediada por essa terra, por essas coisas. Nosso olhar se torna terreno, passageiro, superficial. Nós olhamos as pessoas com uma percepção de que estou aqui e agora. Agora ela não é tão boa quanto eu imagino. Agora ela não fala tão bem como eu desejaria. Agora ela não tem o caráter como eu gostaria que tivesse. Agora ela não tem os mesmos gostos com que eu tenho. Agora ela não tem o mesmo perfil como eu, não tem isso. As nossas relações são pautadas em coisas terrenas. E nós nos esquecemos que ser um discípulo de Cristo é sermos pessoas que passamos da morte para a vida, que somos agora peregrinos caminhando juntos aonde? Na cidade celestial. As nossas relações não podem ser pautadas em relações superficiais com um único aspecto de um olhar terreno, passageiro, momentâneo e simplório. Eu preciso olhar para o meu irmão como aquele que está andando comigo rumo à cidade celestial, que adentrará os portões da terra prometida junto comigo, que cantará louvores ao Deus Altíssimo, que será transformado à glória de Deus, que terá todas as suas mazelas, todas as suas dores, todas as suas tristezas, toda a sua vida restaurada diante disso. Se o nosso olhar para com o próximo estiver pautado em uma cultura contemporânea que olha as coisas de forma passageira, superficial e sem profundidade, eu nunca vou querer andar com as pessoas. Mas se os meus olhos para com aqueles que estão ao meu redor, do núcleo de pessoas que talvez o Senhor nos colocou em uma igreja local, estão voltados para pessoas que eu tenho convicção e certeza que são para mais do que essa vida. Isso deve me levar ao quê? Cara, a olhar diferente. A investir de forma diferente. A olhar para as pessoas com um olhar do último dia. Se as nossas relações com os nossos irmãos da igreja estão voltadas a um olhar do dia de hoje, a gente vai parar de se relacionar. E é o que muitas vezes a gente tem feito, não é verdade? Sim, fixamos os olhos não naquilo que se vê. Nós devemos olhar as pessoas com um olhar eterno, um olhar de longo prazo, como se nós estivéssemos a caminho da cidade celestial, da terra prometida. E ao nosso redor estão pessoas com dificuldades, que talvez estão com dificuldade de manter os seus olhos na terra prometida e no Senhor da glória. O que o discipulado nos faz? O discipulado corrige a nossa visão. Corrige a nossa perspectiva. Nós caminhamos com pessoas para que elas possam experimentar, testemunhar e aguardar o Senhor da glória. Essa é a nossa perspectiva de discipular. É por isso que nós relacionamos uns com os outros. É por isso que nós edificamos uns aos outros. É por isso que nós caminhamos uns aos outros. Quero terminar uma frase desse livrinho aqui, Discipulado, muito bom, tá? Eu reli ele ontem. Tinha lido já, eu tinha lido um capítulo, e aí eu fui ler o capítulo e acabei lendo o livro inteiro de novo. Uma frase, ele diz que ser humano significa ser discípulo. Deus não presenteou Adão e Eva com a escolha entre discipulado e independência. Deus não criou Adão e Eva com essa perspectiva. Falou, ó, ou vocês podem me seguir e me amar, ou vocês podem ser independentes e viverem o que vocês desejam. Não, não, não. Deus deu duas opções muito claras. Ou o ser humano seguiria o Senhor e obedeceria a ele, ou ele seguiria a Satanás. Ou ele comeria da árvore do conhecimento do bem e do mal e se afastaria do Senhor. Todos nós, discípulos, temos a mesma questão diante de nós. Ou
estamos caminhando como crentes à cidade celestial ou ao castigo eterno. Ou somos discípulos de Jesus ou não somos. Não existe um meio termo entre a relação de discipulado, né? Ou nós ajuntamos ou nós espalhamos. Essa é a realidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, querendo você ou não, gostando você ou não, você é um discípulo, seja de Cristo ou seja do mundo. Essa é a realidade. Quero terminar com uma frase de Spurgeon, que diz assim. Aqui ele estava falando sobre o ministério dele. Estou empenhado em meu curto caminho. Como o Senhor, grande coração, dos dias de Bunyan. Ele está se falando do livro O Peregrino de John Bunyan. Não me comparo àquele vencedor, mas estou no mesmo ramo de negócios que ele. Estou engajado na condução de viagem de pessoas ao céu. Faz parte do meu negócio. Da melhor forma que eu puder, matar dragões, cortar cabeça de gigantes e guiar os tímidos e temerosos. Muitas vezes, receio em perder muitos fracos no caminho. Meu coração dói por eles. Todavia, pela graça de Deus e por sua bondade e generosidade, ajuda no caminho, ele tem nos dado ajuda no caminho uns aos outros. Espero que cheguemos todos com segurança até o fim do rio. Ó, de quantos eu tive de me separar ali. Permaneci na margem, ouvindo-os cantar no meio da correnteza d'água. E quase vi os mais radiantes guiá-los até o alto da colina e através dos portões, para dentro da cidade celestial. Discipulado é conduzir as pessoas e caminhar com elas até dentro dos portões da cidade celestial. Essa deve ser o nosso tipo de relação uns com os outros. Se a nossa forma de relação está pautada em coisas terrenas, subjetivas, superficiais, da mesma forma que nós vivemos os relacionamentos na nossa sociedade diluída, nós não entendemos o que é discípulo. Vamos orar? Santo Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a olhar os nossos irmãos, não como meros espectadores, ou como as relações que temos com a sociedade. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para eles como companheiros de viagem, como pessoas que estão a caminho da cidade celestial, que ainda não estão prontos, que ainda não são perfeitos, como nós, mas que o Senhor nos colocou ao nosso lado para amarmos uns aos outros, aprendermos e ensinarmos. Que as nossas relações, Senhor, como igreja, de vínculos, de discipulado, seja individual, seja em grupo, sejam sustentadas por essa perspectiva de que estamos a caminho, de que a chegada é certa e de que o Senhor nos espera. Nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.